A tontura não é uma doença, mas sim um sintoma que pode ser um sinal de vários problemas de saúde e não apenas de labirintite, como muitos acreditam. As pessoas que sofrem de tonturas frequentes geralmente têm as atividades limitadas, faltam ao trabalho, sofrem quedas e, em alguns casos, podem estar com alguma doença grave. Quem vai nos explicar melhor é a otorrino Paula Lobo, da Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cérvico-Facial. Olá, Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Conta pra gente, então, na verdade, eu descobri, não sabia também, que labirintite é uma coisa que a gente fala, mas não existe, na verdade. Roberta, na realidade, a labirintite é um termo genérico que acaba tendo um contexto histórico dentro das doenças que a gente tem a tontura como sintoma, tá? A labirintite é uma inflamação do labirinto, então, antigamente a gente sabia que o problema estava no labirinto, mas não sabia o que era. Já hoje, a gente consegue dar nome a essas doenças, dar nome aos bois, de doenças que estão no labirinto, mas que não são labirintite por si. Porque a labirintite, o nome seria uma inflamação. Uma inflamação, uma infecção, né, que é menos de 5%, uma porcentagem muito pequena das doenças que causam tontura. Mas já é um nome que já está em uso há muitos anos, então, como a gente havia dito, é algo um pouco paradoxal falar que é algo tão frequente como é a tontura ser a labirintite, ser causa de labirintite. Então, o mais adequado seria dizer as doenças do labirinto. Entendi. E a tontura, então, se a pessoa sente assim, uma tontura passageira, uma vez só, não é tão preocupante ou é também? Na realidade, sempre é preocupante. A tontura é uma coisa séria, independente da frequência ou até mesmo da intensidade. Muitas vezes, por exemplo, a tontura, mesmo sendo uma ocasião única, pode representar um AVC. Então, sempre tem que ser tratada com bastante seriedade e profundidade. Então, qualquer sinal, qualquer sensaçãozinha de tontura, o mais adequado é procurar um médico. Isso, o mais importante e adequado é a avaliação de um médico, de preferência um otorrinolaringologista, e para a avaliação mais adequada, a determinação do diagnóstico e a definição do melhor tratamento para aquele caso. E as pessoas que têm tontura com uma certa frequência e já estão meio acostumadas? Não, eu sempre sinto isso, nem faço caso. Não deixa de ter importância. Isso também é bastante importante porque traz muita repercussão na vida dessa pessoa, desse indivíduo. Tontura, muitas vezes, mesmo sendo fraca, como você disse, atrapalha o dia a dia, pode atrapalhar as atividades de trabalho, pode provocar quedas, então isso pode ser bastante arriscado, mesmo sendo frequente, mas de uma menor intensidade. E quando tem uma causa, por exemplo, andar de barco, navio, avião, até mesmo carro, né? Assim, só que, na verdade, as pessoas têm uma sensibilidade diferente, né? Tem gente que não enjoa nunca, mesmo, né, num navio, num mar tumultuado, e tem gente que, né, entra no carro e já está enjoado. Isso já é um sinal de preocupação. Essa é uma forma de tontura que a gente costuma chamar de cinetose, tá? Essa é uma tontura relacionada ao movimento. Esse tipo de tontura tem bastante importância porque traz muito mal-estar, mesmo sendo só durante uma viagem, por exemplo, de avião ou de barco, isso já é bastante incômodo para quem está sentindo. E para a maior parte das pessoas que, por exemplo, que têm cinetose, que andam de carro ou que andam de ônibus, isso já é bastante incômodo. Por exemplo, na ida e a volta ao trabalho, uma pessoa que precisa desse meio de transporte, sentir mal-estar todas as vezes que estiver usando esse meio de transporte, pode ser bastante ruim. E tem cura? Sim, existe tratamento. A gente não fala em cura, mas a gente fala em tratamento, tá? A cinetose é uma das modalidades de tontura em que a gente pode usar a reabilitação como tratamento. A reabilitação do labirinto, a reabilitação do equilíbrio. E como funciona? São alguns exercícios que buscam habituar esse estímulo, que é o movimento, habituar o cérebro, o labirinto, a esse estímulo, que é o movimento, para que, quando exposto a esse novo estímulo, como, por exemplo, o ônibus, isso não traga tanto mal-estar para a pessoa.
Vamos aproveitar então, dar uma olhada, a gente tem uma imagem aqui do ouvido, já que você falou, né, do labirinto, você pode explicar para a gente um pouco como que funciona, o que acontece? O labirinto fica dentro desse osso do ouvido que está representado em amarelo, tá? Ele é dividido em cóclea, tá? Que a gente chama de labirinto anterior, que também é labirinto, a parte auditiva. E o labirinto posterior, que é composto por esses canais que estão em vermelho, que nós costumamos chamar de canais semicirculares, e outras estruturas que ainda não estão representadas nessa imagem. Que a cóclea seria aquela parte espiral. Isso, essa parte espiral, exatamente. O labirinto, que é um órgão sensorial, ele percebe as mudanças vindas do meio externo, percebe acelerações, tanto acelerações angulares e as acelerações que a gente diz linear, tá? Então, quando o seu corpo é submetido a qualquer tipo de movimento, o labirinto consegue perceber essas modificações, certo? São essas estruturas. Além disso, essas estruturas conversam com outros órgãos sensoriais, que é a visão, e alguns receptores que a gente diz receptores posturais que ficam presentes nos músculos, nos tendões, e todas essas informações são orquestradas pelo nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. E como isso tudo fica dentro do ouvido, pode acontecer também da pessoa, por exemplo, ter uma gripe muito forte, uma sinusite, ficar congestionada e afetar também, sentir tontura, problema de labirinto? Sim, não só pela questão da congestão, que isso também acaba confundindo, de certa forma, o labirinto. Existe uma forma de infecção do nervo do labirinto, que é uma forma de tontura que nós chamamos de neuronite vestibular, ou neuronite labiríntica, que a gente poderia dizer, que é uma tontura extremamente incapacitante, com uma duração de por mais de 3 semanas, em que a pessoa fica completamente incapacitada para a realização das suas atividades diárias, tá? Mas mais comum do que a neuronite, existe sim as situações em que há congestão nasal e acaba que uma certa inflamação do ouvido por si só e não do labirinto em si, que podem provocar tontura também. E quais são as outras? São diversos tipos formas, de causas de tontura? Sim, nós citamos aqui a neuronite vestibular, a gente já falou da cinetose. Uma forma extremamente comum de tontura é a enxaqueca vestibular. Existe ainda uma outra doença propriamente do labirinto, que é a síndrome de Meniere, que também... Só para esclarecer, essa enxaqueca vestibular, mas não é enxaqueca de dor de cabeça, não, é outra coisa. Pode vir ou não associada à dor de cabeça, mas sim, é a enxaqueca com todas aquelas... com todas as repercussões da enxaqueca, todas as alterações neurológicas relacionadas à enxaqueca, sim, podendo ou não cursar com dor de cabeça. Porque a própria enxaqueca, muitas vezes, ela também vem acompanhada de tontura e enjoo, né? Isso, de náusea, de vômito. E a tontura, ela pode vir tanto antes quanto durante a crise de enxaqueca, de dor. E para esse tipo de tontura, tem também tratamento? Sim, existe tratamento. A gente diz nesse tipo de tontura que a gente tem o tratamento conservador, que é retirada de gatilhos que podem estar provocando a crise. Existe o tratamento que a gente diz abortivo, que é o tratamento que evita uma crise já quase iminente. O tratamento da crise em si, quando a crise já aconteceu, quando o indivíduo já está com tontura, já está com dor. E ainda também o tratamento de manutenção, que é o tratamento a longo prazo, medicamentoso, para evitar novas crises e, quando as crises acontecerem, de serem menos intensas e mais curtas. Mas, então, esses tratamentos, eles sempre, assim, cura definitiva não é uma... Nesse caso, a gente também não fala em cura definitiva, mas sim em tratamento mesmo, tratamento preventivo e tratamento medicamentoso da crise. Porque o preventivo já não é medicamentoso, pode ser medicamentoso, pode ser medicamentoso. Algo que a gente vê que tem muito impacto é retirada de alguns alimentos, por exemplo, como cafeína, como alguns doces, tipos de doce, alguns tipos de alimentos já trazem
bastante resultado positivo, às vezes nem chegando a precisar de medicação. E eu interrompi aqui para perguntar sobre a cefaleia, mas você estava falando dos outros tipos mais comuns de Sim, a gente estava falando sobre a síndrome de Meniere, que é uma causa de tontura bastante conhecida. Além das doenças do labirinto, existem também doenças que não são do labirinto que podem cursar com tontura. Por exemplo, as doenças metabólicas. A diabetes é uma forma de doença que costuma ter tontura como sintoma. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico de diabetes através dessa manifestação de tontura. A pessoa nem sabe que tem diabetes e vai descobrir por causa da tontura. Por causa da tontura, exatamente. Doenças de tireoide. E aí, a partir, assim, quando ela começa a tratar a diabetes, ela para de sentir tontura? Sim, muitas vezes. A gente percebe a melhora da tontura só com o tratamento da própria diabetes, mesmo que seja só tratamento dietético. As doenças da tireoide, doenças de colesterol, alteração de colesterol também podem provocar tontura, hipertensão, uso de determinados medicamentos. Muitas vezes no idoso a gente consegue perceber isso muito claro. O uso de medicações que podem provocar tontura ou em associação de medicações que também podem cursar com esse sintoma que é a tontura. E tem algum grupo de risco que está mais sujeito a sentir tontura, alguma faixa etária? Olha, a tontura é bastante prevalente na população. A população idosa é uma população que está submetida a um maior risco, tá? Mas não que seja mais frequente nessa população, mas sim, eles têm mais risco, o risco de queda é maior nessa população. Tem maior risco de quando tem a tontura, de ter de ter uma repercussão ruim, de ter um desdobramento ruim. E existe alguma relação também, às vezes, assim, de problemas emocionais que dão tontura? Assim, sim, a gente sabe que... Quando chamam labirintite, né? Às vezes, no fundo, é uma questão emocional. Sim, a gente sabe que há uma associação até relativamente frequente entre as questões emocionais, vamos chamar assim, e as doenças do labirinto. Tanto a ansiedade, a depressão pode provocar tontura, assim como a tontura também, às vezes, é tão incapacitante, traz tanto transtorno para aquele indivíduo que pode evoluir com um transtorno de emoção. Então, pode vir primeiro um ou outro. Tanto um quanto o outro. E já leva junto. E sempre a importância do tratamento conjunto. Não adianta a gente tentar tratar a tontura sem abordar as questões emocionais. E muitas vezes a abordagem das questões emocionais também acabam repercutindo positivamente no tratamento da tontura. E quem que deve ser procurado? Todo otorrino está preparado para lidar com essas questões? Sim. A otorrinolaringologia é a especialidade dentro da medicina que contempla esse conhecimento da melhor maneira possível. Aí existe ainda a otoneurologia, que é uma super especialidade dentro da otorrino, que é, vamos dizer, dentro dessas especializações da medicina, é aquela que ainda está mais ainda preparada para tratar essas doenças, tratar e conhecer essas doenças. Que aí seria a otoneurologia, o ouvido e a parte neurológica. E a conexão com o sistema neurológico. Que aí até entra essa parte mesmo também da enxaqueca. Sim. Muitas vezes, não só enxaqueca, como as doenças vasculares, doenças degenerativas neurológicas, como esclerose múltipla, como a doença de Parkinson, até mesmo Alzheimer podem cursar com esse tipo de sintoma. Mas quem talvez não tiver acesso diretamente a um otorrino, pode ir a um clínico geral, se for o caso... Sim, principalmente numa situação de urgência, a grande importância é a avaliação pelo médico, seja um médico generalista ou um médico especialista naquele caso. Aí pode ir num pronto-socorro e diz, né? Estou tonto, preciso de avaliação. Agora, mas isso, assim, a população em geral não tem muito essa noção de que pode ser uma coisa muito séria. Não, ainda não. E essa é a intenção da campanha, é trazer esse conhecimento, essa conscientização à população de que tontura é coisa séria, realmente é um transtorno
que pode trazer muitas repercussões negativas e que deve ser tratado e avaliado com a devida importância. Que esse já é o segundo ano que a Associação Brasileira de Otorrino está fazendo essa campanha justamente para fazer essa divulgação da seriedade da tontura. Isso. Essa é a importância da campanha. É levar ao público geral e também aos profissionais de saúde, aos médicos, o conhecimento do quão importante é a tontura e como isso pode ser avaliado de forma mais profunda. E como deve ser avaliado de uma forma mais profunda. E foi depois da primeira campanha, né, que foi realizada no ano passado? Isso, a campanha foi lançada no ano passado com um lema, inclusive, diferente, que o lema era "Pare de falar labirintite", para conscientizar que não é só as doenças do labirinto que trazem transtornos, que traz a tontura. Então, foi um sucesso a campanha no ano passado, foi bastante positiva e esse ano com um novo lema, buscando atingir principalmente profissionais de saúde e os médicos para trazer e divulgar a importância da tontura como sintoma. Né? Porque vocês perceberam, a associação percebeu mesmo entre os médicos, entre os profissionais. Precisa estar faltando um pouco mais de direcionamento, de informação e direcionamento, né? Muitas vezes a gente percebe que os pacientes ficam, de certa forma, órfãos, sem saber quem procurar e, às vezes, o próprio médico sem saber a quem direcionar, né? Então, esse é o intuito da campanha, é formalizar esse direcionamento dos pacientes. E no ano passado, depois da primeira campanha, vocês sentiram um retorno? Foi muito positivo, muito positivo. Sensivelmente nos pacientes. Muitos pacientes nos procuraram no consultório falando, poxa, eu não sabia que esse problema tinha essa forma de avaliar, né? Ou muitas vezes o paciente falava, eu tenho labirintite, então quer dizer que não é labirintite? O que é então? Como que eu posso saber o que problema é esse? Né? Então, foi bastante sensível, a repercussão da campanha foi muito boa. E como funcionam esses tratamentos preventivos, né, não medicamentosos, que você mencionou? Para todo paciente que tem tontura, a gente sabe que algumas abordagens de sono, de alguns hábitos, como os hábitos alimentares, são bastante importantes. Isso a gente já percebe sensivelmente, sem uso de medicação, para todas as formas de tontura. Por exemplo, assim, quem dorme pouco, tá mais tanto por um sono mais curto, como em qualidade de sono, tá? Não só em quantidade, vamos dizer assim. As pessoas, por exemplo, quem tem apneia obstrutiva do sono, que são os roncadores, que tem uma qualidade de sono muito ruim. Não conseguem relaxar. Tem um sono de boa qualidade, um sono reparador, podem manifestar como sintoma tontura. E então, às vezes, o que ela precisa é tratar essa outra questão. Essa questão que a gente diz doença de base, para a melhora do sintoma da tontura, que é o que traz repercussão no dia a dia. Distúrbios alimentares, questões alimentares, não só quem tem problema de distúrbio metabólico relacionado ao açúcar, por exemplo. Todos os nossos pacientes recebem informação que devem ter cuidado com o abuso de açúcar, com o abuso de doce, abuso de massa em grande quantidade. Então, isso, mesmo para quem não tem diabetes ou pré-diabetes, também deve tomar cuidado. A gente tem essa orientação, sempre tem esse cuidado de orientar o paciente dessa forma. Abuso de cafeína, abuso de chá preto, chá verde, café, chá mate. Refrigerante, principalmente refrigerante que não é diet, Coca-Cola. Também é uma informação importante para o paciente, que só essa conscientização já é importante. Excesso de exercícios que são realizados de uma forma inadequada também podem provocar tontura. Dores cervicais, outras questões. E bebidas alcoólicas? Bebidas alcoólicas também. Existe a própria doença do labirinto, que é provocada por abuso de álcool, tá? Mas o álcool, por ser muito rico em carboidrato, também acaba sendo
de uma certa forma ruim para quem tem Ele é um tontura. açúcar Ele também, é um açúcar, né? exato. Ele é então um já açúcar. entra naquela mesma Também categoria. entra naquela categoria. O vinho é uma forma é um gatilho que a gente diz para quem tem enxaqueca vestibular, para quem tem enxaqueca do labirinto. Então é importante orientar o paciente que se a tontura dele aconteceu depois de uma exposição a um excesso de vinho, pode ser aquele gatilho, a causa da tontura naquela situação específica. Especificamente o vinho, mais do que outras bebidas também alcoólicas. Sim, sim. Para o caso daqueles pacientes que a gente chama de enxaquecosos, daquelas pessoas que têm enxaqueca, sim. Nesse caso, sim. Ou seja, é um gatilho específico. Um gatilho específico, é um gatilho específico. É um gatilho específico. Então, todas essas questões, então, são importantes, a pessoa deve prestar atenção, né, E nesse cuidado, tá? Esses são os cuidados que a gente diz gerais, são os cuidados gerais para todos os pacientes que têm tontura. E aí seria o caso, por exemplo, de alguém que sente isso, procurar um apoio com um nutricionista, um nutrólogo? Sim, isso é importante. A gente encara o tratamento da tontura de uma forma multidisciplinar. Há a participação de outros profissionais, como nutrologia, como a nutrição, como a fisioterapia, a fonoaudiologia, sempre partindo do pressuposto que foi realizado o diagnóstico, firmado e detectado todos os agentes que podem estar atuando naquela situação e, a partir daí, definido o tratamento, certo? Uma outra forma de tratamento também é a própria reabilitação, que são exercícios que são realizados por outros profissionais de saúde que participam dessa equipe multidisciplinar, que é um tratamento que não é medicamentoso, mas que também ajuda bastante o paciente. Existem doenças específicas, como, por exemplo, a síndrome do desequilíbrio do idoso, que o tratamento é, muitas vezes, a reabilitação, desde que a gente trate as outras questões conjuntas. O idoso, muitas vezes, está exposto ao uso de muitas medicações ao mesmo tempo, tem questões visuais, às vezes o idoso não enxerga bem, então é necessário uma correção daquele distúrbio visual, correção de questões físicas, ganho de massa muscular, de melhora do movimento das articulações e ainda assim também aproveitando o tratamento da reabilitação do labirinto em si. E no caso do exercício, qual que é o problema? Excesso de exercício aeróbico ou qualquer exercício muito intenso? Sim, excesso... Sempre é importante saber que o indivíduo deve se alimentar adequadamente antes do exercício, tá? Que isso traz um risco de hipoglicemia, por exemplo, uma pessoa que não se alimenta e vai para a prática de atividade, mesmo que não seja excessiva, tanto em intensidade quanto em tempo. Então, é necessário, sim, fazer essa alimentação adequada. Exercícios extenuantes com alta carga de força podem trazer tontura também, tanto em exercícios em carga quanto em tempo. Um maratonista que corre muitas horas pode apresentar esse sintoma também. E aí, mais uma vez, o importante é procurar a orientação adequada, né? Então, acho que, resumindo, a gente pode dizer que o mais importante, se sentiu tontura, é buscar a avaliação de um médico, a causa e o melhor tratamento para aquele caso. Certo, Paula. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. E obrigada também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo, copiar o arquivo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário, sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.